Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês hoje para nós conversarmos um pouquinho dentro desse evento tão importante. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, meu nome é Maria Luísa, eu sou especialista ambiental do Instituto de Pesquisas Ambientais, que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo. É um prazer estar com vocês hoje aqui. E o nosso tema, então, são as áreas protegidas como espaços de integração, aprendizagem e transformação. Bom, o que são as áreas protegidas? São áreas definidas geograficamente e destinadas ou regulamentadas e administradas para alcançar objetivos específicos de conservação. Então, para proteger essas áreas, e cada área protegida vai ter a sua especificidade, né, a sua função dentro disso. Como que é a abordagem convencional da educação ambiental em áreas protegidas? É uma educação para a conservação da área, né? Ela visa que as pessoas conheçam e preservem aquela área protegida, conservem aquela área. E as visitas escolares ou visitas de outros grupos, elas são bastante pontuais. Então, o grupo vai, visita, vai embora, e é isso, né? Que se entende geralmente por educação ambiental em áreas protegidas, nessa abordagem. Então, como são as visitas escolares em áreas protegidas? Né? No que elas contribuem, como elas poderiam melhorar? Esse foi o tema da minha tese de doutorado, que eu fiz no programa de pós-graduação em Ecologia Aplicada, da Exalc Sena, né, da USP. Então, com a orientação da professora Vânia Massabini, eu desenvolvi a tese A Educação Ambiental em Áreas Protegidas do Estado de São Paulo e sua contribuição à escola. Né? Então, vou trazer alguns achados dessa tese que nos mostram como são essas visitas, né? Que são as atividades de educação ambiental mais mencionadas, né? Dentro das áreas protegidas e como elas poderiam melhorar. E depois vou mostrar para vocês algumas experiências concretas, né? Que nós estamos desenvolvendo desde 2018, quando essa tese foi publicada, para tentar colocar tudo isso em prática. Bom, então, nessa pesquisa, nós desenvolvemos o estudo em duas áreas protegidas, né? Aqui, nós não vamos dizer os nomes das áreas, assim como não dissemos dentro dos trabalhos, porque foram entrevistados, né? Gestores, pessoas envolvidas diretamente na visitação, e então, assim, por uma questão ética, né, entendemos que não é interessante dizer o nome da área. Então, é uma área protegida. Essa área 1 é uma área que não é unidade de conservação, tá? Ela não está prevista dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC. Foram 24 estudantes do quarto ano do ensino fundamental, na visita analisada, de uma escola municipal, e tivemos como representantes da escola, né, junto com os alunos, um professor de usina de reciclagem, que era o nome da disciplina eletiva, e uma estagiária da escola, e três funcionários da área protegida. Na primeira visita observada na área 2, né, essa área 2 é um parque estadual, né,
Então, o Parque Estadual, ele tem dentro das suas funções a questão de desenvolver a educação ambiental. Foram 17 estudantes do quinto ano do ensino fundamental de uma escola municipal, acompanhados por uma professora polivalente e uma funcionária, assim como dois funcionários da área protegida. Já na segunda visita na área 2, e nós fizemos duas observações da área 2, porque foi dito pelos participantes da pesquisa que tinha sido feito mais uma mudança, né, na forma da abordagem dentro da visita, que era um projeto novo, que era interessante nós vermos. Foram 25 estudantes do sétimo ano do ensino fundamental, de uma escola municipal, acompanhados por um professor e uma funcionária, e um funcionário da área protegida. Como que foi essa visita na área 1 que nós observamos? Para entender, né, como geralmente são as visitas em áreas protegidas. Então, os estudantes chegaram, primeiro que não estavam agendados, né? Então, houve algum problema ali na comunicação. Eles exploraram ali os arredores, né, do centro de visitantes, e o professor começou a ver, tinha algumas gaiolas ali vazias, né, com algumas orientações sobre a questão de não ter animais em gaiola, pássaros em cativeiro, e aí ele começou a conversar com os alunos sobre isso. Depois, chegaram, então, as pessoas da área protegida e recepcionaram, né, a escola no centro de visitantes. Os estudantes exploraram aleatoriamente aquele local por conta, né? Então, ali tinha animais taxidermizados, tinha alguns materiais educativos, enfim, vários elementos ali. E depois foi feita uma apresentação sobre a área protegida com 34 slides, tá? E durante os slides, os alunos ficaram bastante agitados, né? Então aparecia um macaco, eles falavam, eu já vi um macaco, porque eu vi em tal filme, tatatã. Então eles queriam interagir, né? E isso foi considerado como bagunça, né? Porque eles falavam todos ao mesmo tempo. Então a pessoa que estava conduzindo falou: é, vamos prestar atenção, senão não vai dar tempo de ir para o parquinho, né? Que eles iriam no parquinho no final. E aí teve a orientação para trilha, né? E saímos para trilha. Durante a trilha, teve diversas explicações sobre temas referentes à biodiversidade e à água. Então, por exemplo, chegou no primeiro local, no primeiro ponto, né, de parada, e tinha ali um balde, né? E aí os alunos perguntaram: o que é isso? Aí o monitor disse: é uma nascente. Ah, mas não tem água. É porque não está chovendo, porque não tem chovido. Então a gente vê, né, a possibilidade de ter abordado, por exemplo, né, toda a questão de mudanças climáticas, enfim, a partir daquela curiosidade, né? É, Depois teve um momento, por exemplo, que teve o ciclo da água. Então tinha um painel, né, com o ciclo da água. Foi explicado o ciclo da água, estava no meio da explicação e apareceu um bugio. E aí todo mundo ficou, né, querendo ver o bugio, falar do bugio e tudo mais, e o monitor tentando trazer a atenção dos alunos para o ciclo da água, né? Então, se viu essas questões, né, de
ter um roteiro rígido, né? E quando os alunos queriam fazer um outro tipo de intervenção, queriam olhar o bugio e tudo mais, isso não foi, né, aproveitado no seu potencial pedagógico, de discutir sobre o bugio e, a partir do bugio, trazer os temas, né, que seriam trabalhados. E aí começou a chover. Então, aquela chuva, né, que foi falado que não chovia e por isso a nascente estava seca, de repente começou a chover e todo mundo saiu correndo e foi para o centro de visitantes. No centro de visitantes, começaram a exibir alguns filmes, né? É, aquele filme A Ilha das Flores, né, que é sobre resíduos. Só que esses filmes, eles estavam sem som. Deu um problema e estava sem som. E aí todos os alunos ficavam muito agitados, né? E isso foi considerado como bagunça. E aí a estagiária da escola falou: se vocês não se comportarem, não vão mais participar de visitas fora da escola. Então ela pegou o celular, ficou de costas para a TV, anotando, como se estivesse anotando o nome dos alunos que estavam bagunçando, que na verdade todos eles estavam bem agitados, né? E passaram vários filmes ali sem som, os alunos bastante agitados, começaram a não prestar atenção. Depois até o professor não estava mais prestando atenção, começaram a olhar o a chuva lá fora e perguntar quando que o ônibus ia chegar e tudo mais, todo mundo querendo ir embora e tal. O que nós vemos nessa visita, né? A questão metodológica não foi tão bem trabalhada, né? No sentido assim, 34 slides para crianças, né? Mesmo que fosse para adultos. E assim, numa área protegida, que é um lugar que tem tantos estímulos, né? Que eles querem conhecer, que eles querem para trilha. Colocar 34 slides, né? Será que essa é uma boa alternativa pedagógica? E assim, na trilha, essa questão de ter um roteiro rígido, né? De não aproveitar a curiosidade dos estudantes para abordar os temas, de ser mais esperar que os estudantes apenas ouçam a explicação, né? Não tenham uma participação ativa. E a questão de simplesmente colocar os vídeos lá sem som, né? Então, assim, não explorar o potencial pedagógico que tem aquele centro de visitantes também, né? Então, foi um pouco isso que nós vimos. E no final, o professor se desculpou com a equipe da unidade, dizendo que os alunos estavam muito agitados porque tinha acabado a Ritalina no posto de saúde. Então, aí nós vemos essa questão da medicalização, né? Então, assim, é normal que eles estejam agitados, crianças são agitadas, né? Ainda mais quando a metodologia não foi escolhida da forma mais adequada. E além de uma questão metodológica, o próprio conteúdo, né? A forma como o conteúdo foi passado não foi de uma forma, numa linguagem e numa profundidade também para aquele público, né? A partir, por exemplo, da questão da nascente, quanta coisa poderia ser conversado, né? E simplesmente, não tem água porque não choveu, né? Então, assim, tanto no conteúdo quanto na metodologia, nós vemos possibilidades aí de aprimoramento, né? E que, com certeza, não é apenas uma questão, né, de remédio.
né? E que o remédio ele não vai resolver a questão metodológica, a questão da preparação pedagógica dessa visita. E aí nós vemos a visita 2, a primeira visita observada na área protegida 2. Então, esses alunos eles foram recebidos em uma mesa ao ar livre, teve uma breve apresentação dialogada sobre a área protegida e orientações referentes à trilha. Na trilha foi feita uma competição, né, em grupos, onde os alunos buscavam objetos artificiais que estavam escondidos, como, por exemplo, canetas, né, essas coisas que tinham sido escondidas. E aí foi falado sobre a importância da observação da natureza e a partir dos questionamentos dos alunos sobre temas referentes à biodiversidade, né? Então, o que eles perguntavam, os monitores ali respondiam, né? E depois chegaram no museu, que é o centro de visitantes, né? Onde tem também animais taxidermizados e tal. E os alunos eles exploraram aleatoriamente o local e depois houve uma explicação a partir ali das armadilhas que foram encontradas na unidade, que estavam ali expostas, né? Uma explicação sobre a caça, a captura de animais, o quanto isso causa sofrimento nos animais, né? Então, foi falado sobre isso. Então, aqui também se viu um conteúdo mais superficial, um ponto interessante foi que não foi uma abordagem expositiva, foi uma abordagem de jogo, né? Essa questão do lúdico foi interessante, mas ficou um pouco mais nessa superfície, né? E aí, na segunda visita observada na área 2, nós tivemos uma recepção ao ar livre, orientações sobre a trilha, visita ali ao museu com exploração aleatória do local pelos estudantes, que poderia ser, inclusive, mais bem trabalhado pedagogicamente, né, como um espaço educativo. E depois, na trilha, a explicação sobre temas referentes à biodiversidade para os estudantes mais próximos. Porque vocês imaginam uma linha de estudantes, né? Era uma linha reta, não tinha onde parar direito. E aí se fazia a explicação aqui no começo, né, do grupo, de forma que os que estavam mais para trás simplesmente não ouviam, né? E todos eles tinham binóculos, foi falado para eles usarem, mas também não foi feita nenhuma atividade educativa que usasse esses binóculos como recursos pedagógicos, né? Então, aqui também se viu que muitos não ouviram nada, não teve um uso pedagógico desse binóculo, né? De forma que também se vê grandes possibilidades aí de melhorias, né? Depois foi feito um lanche com os alunos. Bom, o que nós vemos então, né, numa caracterização e análise da prática pedagógica desenvolvida nas visitas? As trilhas em duas das visitas, na primeira e na terceira, foram focadas na transmissão de informações sobre espécies e conceitos ecológicos. Então, a ideia era passar informação. E na última, inclusive, essa informação não chegou para todo mundo, né? Por essa questão de que do meio para o final não dava para ouvir. E aí se coloca a questão, né? Se o método expositivo, utilizado como único ou principal num espaço desse, né, de uma área protegida, dentro da trilha, né, ele pode não despertar atenção, não explorar as especificidades desse espaço, as potencialidades que esse espaço tem. Nós acabamos levando para a área protegida uma
extra, né? A mesma metodologia que se usa dentro da sala de aula, por exemplo, né? E também isso dentro da trilha e também na questão dos slides que nós vimos na primeira visita, que também esse método expositivo, 34 slides, será que é a melhor forma de trabalhar com esse público? E na primeira visita observada na área protegida 2, que é aquela visita que foi um pouco diferente, que foi aquele jogo, né? Houve uma valorização da especificidade do espaço educativo, né? Houve uma atividade que não que valorizou aquele espaço, que não poderia ser feita daquela forma em outro local, né? Trazendo essa questão da observação da natureza, sensibilização, mas também a parte de conteúdo, né? De tantas coisas que poderiam ser abordadas ali, também não foi aprofundada. As trilhas na área 1 e na segunda visita na área 2, na verdade, apesar de se falar que isso é educação ambiental, se nós vimos, né, se nós olharmos as definições da legislação, da Política Nacional de Educação Ambiental, isso não é educação ambiental, né, nem mesmo para a conservação do meio ambiente. É apenas uma transmissão de informações sobre as espécies que estavam ali, os conceitos ecológicos, né? Não houve um trabalho de educação ambiental. E quando houve um trabalho de educação ambiental, foi dentro de uma perspectiva que nós chamamos de conservacionista, que é focado nos aspectos naturais do ambiente, da sua preservação. Não tem uma relação com as questões sociais. Por exemplo, quando se falou sobre a caça, por que as pessoas caçam? Em nenhum momento foi falado sobre isso, né? Quais são as alternativas? Como que são as comunidades ali? Quais são as formas de renda daquela comunidade, né? De alimentação, enfim, tudo isso, né? Essas questões mais sociais, políticas, culturais, nada disso foi abordado, né? Então, por isso que nós falamos que é uma macro tendência conservacionista, voltada apenas à conservação, às questões naturais. E é interessante nós olharmos, né, que a ENSEA, a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de Conservação, diz sobre a importância da participação, do diálogo, da interatividade, de enxergar as unidades de conservação como cenários sociais, não só naturais, né? De trabalhar pertencimento, de olhar para todas as áreas do conhecimento, não somente a biológica, né? Então, a transdisciplinaridade, trabalhar ética ambiental, justiça ambiental, pensamento crítico, emancipação, isonomia, equidade entre os grupos, valorização da cultura, do conhecimento tradicional local, e nada disso foi visto nessas visitas, né? Então, se fala sobre a importância de oferecer aos visitantes qualidade na experiência vivida na sua passagem pela unidade de conservação, proporcionando reflexões sobre essa experiência e as questões ambientais, regionais, nacionais e globais, potencializando sua ação multiplicadora. Bom, mas da forma como são hoje as visitas em áreas protegidas de forma geral com as escolas, elas têm alguma contribuição para essas escolas? Tem sim, né? A escola, ela é importante, né, para a formação dos cidadãos. E o acesso às áreas protegidas é um direito de cidadania. Então, você receber essas visitas já é em si uma contribuição à educação escolar. A esses estudantes e professores terem um acesso a esses espaços. E a escola, ela é muito focada em aspectos objetivos, conhecimentos específicos. E as visitas
independentemente das questões pedagógicas, de temas, de conteúdos que nós falamos, elas proporcionam uma vivência no ambiente natural. E é uma complementariedade à educação formal. Elas trazem emoções, sentimentos, as pessoas se sentem alegres, se sentem. é, Muitos dizem, né? Muitos entrevistados, inclusive, disseram que se sentem renovados, né? Então, isso é uma contribuição muito importante. E para o trabalho docente, porque na escola há uma dificuldade de realização de atividades práticas. E há, então, uma contribuição ao trabalho docente. Ali o professor não está sozinho. A área protegida, a equipe da área protegida está junto, né? Então, é um apoio para a atividade prática. E os professores dizem que gostam muito, né? Que se sentem realizados, que se sentem animados, né? Então, é uma diminuição do desgaste gerado pela própria profissão. Mas dá para melhorar? Dá, com certeza. E é isso que nós vamos focar agora, né? Então, eu fiz um esquema de alguns aspectos pedagógicos e institucionais para melhorar, para potencializar as contribuições das visitas escolares em áreas protegidas, tá? Então, a primeira parte é esse triângulo. Dentro dele estão os aspectos pedagógicos. Então, é interessante nós trabalharmos uma abordagem contextualizada e crítica sobre o papel da área protegida. Então, assim, todos eles, os professores falaram, os monitores, todo mundo, que é muito bom, que eles entendem a importância da unidade, mas muitas vezes, em várias visitas, nem se falou sobre a importância da unidade. Se imaginou que, por estar ali, entendeu a importância da unidade. Então, essa abordagem contextualizada do papel dessa unidade e crítica, trazendo inclusive o seu papel social, né, é importante, né? Um outro aspecto é o incentivo à participação ativa de estudantes e professores. Então, ao invés de esperar simplesmente que o monitor fale, né, que a equipe da área protegida passe informação, trabalhar metodologias ativas, que esses professores e esses estudantes sejam ativos na construção do conhecimento. E a valorização da especificidade do espaço educativo. Então, metodologias, atividades que possam valorizar o que aquele espaço tem de especial, que não seja levar uma palestra para dentro de uma área protegida. E nós colocamos também dois aspectos que estão aí nesses pontilhados, que são interessantes dependendo do contexto, do objetivo da visita, que é a ludicidade. Então, trabalhar com o lúdico, com a brincadeira, pode ser muito interessante, né? E uma postura investigativa, ao invés de dar todas as informações, questionar, né? Trazer o aluno como um investigador daquele ambiente. E para que tudo isso seja possível, alguns aspectos institucionais são fundamentais. Então, ter uma equipe profissional dedicada à educação ambiental, porque muitas vezes se coloca a importância da educação ambiental, mas não há uma equipe dedicada a isso, né? Inclusive com boas condições de trabalho para que não haja tanta mudança, né? Porque o que nós vemos também é quando são terceirizados que têm um salário baixo, por exemplo, existe uma rotatividade muito grande. Em alguns casos aqui estudados, também teve estagiários que estavam atuando como monitores, sem tanta orientação, né? Então, é fundamental essa equipe, o estagiário pode contribuir, deve contribuir, né? Pode até, depois de um tempo, né?
fazer essas visitas sozinho, porém, é preciso que ele tenha momentos formativos periódicos, né? Então, inclusive formação sobre educação ambiental, não só sobre aspectos biológicos, por exemplo, mas sobre essa abordagem contextualizada e crítica, sobre metodologias, né? E integrar tudo isso com demais envolvidos na unidade e na comunidade. Então, trazendo parceiros, não é simplesmente uma pessoa fazendo educação ambiental na área protegida, mas nós temos essa integração com vários autores sociais, e vocês vão ver como nós estamos tentando colocar tudo isso em prática. A organização institucional para o desenvolvimento de processos formativos, diretrizes institucionais, planejamento e avaliação participativos e recursos necessários à visitação. Então, essa questão institucional, esse apoio institucional é importante. E é preciso desenvolver estratégias para o envolvimento dos professores, porque se eles simplesmente chegarem na hora da visita para fazer a visita, eles vão ser o professor vai atuar como mais um visitante, porque o que nós vimos é que eles não se sentem à vontade para interferir, né? Não conhecem a área, né? Acham que vão atrapalhar. Então, é preciso ter estratégias para envolver esse professor no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação dessas visitas, para que essas visitas estejam integradas a processos de educação ambiental mais amplos, né, que sejam desenvolvidos nas escolas. E é daí que surge a ideia de um dos programas, né? Quando eu estava escrevendo isso, é que veio a ideia de um dos programas que eu vou mostrar para vocês, o Educatrilha na Escola. Bom, então o que eu proponho é um novo olhar das áreas protegidas como espaços de integração, de aprendizado e de transformação. Como isso? Integração de diversos atores sociais na construção de programas educativos. Então, não somente a equipe da área, não deixar a educação ambiental só na mão de um monitor, de uma pessoa. Não! Envolver os atores sociais do território, né? Então, que as pessoas sejam não só público, mas protagonistas nesse processo. E vocês vão ver como fazemos isso. Que o aprendizado ele vá além do conhecimento sobre a área protegida, sobre essa espécie que tem aqui, sobre a importância da proteção da área protegida. Mas esse conhecimento, esse aprendizado vá além, inclusive traga uma abordagem, uma compreensão complexa e crítica do papel dessa área protegida, entendendo as relações com o entorno, né? Com as questões socioambientais também, locais, regionais, nacionais, globais, com as mudanças climáticas, com a questão da água na nossa região, né? Então, indo além do que simplesmente conceitos ecológicos e informações sobre a área. E essas visitas, elas valorizem as especificidades desses espaços educativos, o que eles têm de especial, e a participação ativa dos estudantes, como nós falamos, né? E sejam parte de processos educativos voltados à transformação social em direção às sociedades sustentáveis. Então, não é mais uma educação ambiental voltada simplesmente à proteção da unidade, mas é uma educação ambiental voltada para fora, voltada para transformar o mundo, para transformar a sociedade, para que tenha sociedades cada vez mais em que todos tenham qualidade de vida, né? E não sejam mais sociedades baseadas na exploração do ser humano e da natureza. Então, é uma área protegida que se volta para fora, que se volta a contribuir com todos os atores sociais do território para a transformação dessa realidade. E aí, como fazemos isso? Eu vou trazer um exemplo para vocês, né? Que é a Estação Experimental de Tupi. Nós
chamamos carinhosamente de 8 de Tupi, aqui em Piracicaba, estado de São Paulo, em que essa área protegida, ela é administrada pela Fundação Florestal, que faz parte da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo. Essa área protegida, ela também abriga pessoas, né, funcionários do IPA, o Instituto de Pesquisas Ambientais, inclusive eu faço parte, e tem uma permissão de uso da área de visitação pública com a Prefeitura de Piracicaba, né, do município onde ela está. Então, tudo acontece de forma integrada, né? Todos os programas aqui são realizados pelo Instituto de Pesquisas Ambientais, que eu represento, pela Prefeitura de Piracicaba, especialmente aí a Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Piracicaba, a Fundação Florestal, que é a gestora da área, a OCA, o Laboratório de Educação e Política Ambiental da Exalc, USP, que é um órgão, um grupo, né, universitário, um grupo dentro da universidade, e é, com muitos parceiros em cada um dos programas, né? Então, vejam, não é a unidade, não é uma pessoa, um monitor cuidando de educação ambiental. São várias instituições juntas para fazer tudo isso acontecer, que vocês vão ver agora. Então, a Educatrilha na escola, que surgiu para colocar tudo isso que eu pus na tese em prática, ele é um programa de educação ambiental, cultural, inclusiva, climática e de promoção da saúde e bem-estar, que nós realizamos por meio de um processo formativo com os professores. Então, desenvolvemos encontros ao longo do ano, sempre com metodologias ativas, então esses professores são protagonistas no seu aprendizado. Temos encontros formativos, que são esses encontros em que nós vamos trabalhando, né, diversas questões importantes para os projetos. Temos os encontros de tutoria, que nós ajudamos os professores a planejarem as visitas dos alunos. Então, vejam, é uma forma de tentar colocar aquilo em prática, envolver os professores no planejamento, na realização. Eles fazem as visitas, nós estamos juntos, nós estamos apoiando, mas eles são os protagonistas. E sempre com metodologias ativas, para que os alunos também sejam protagonistas. E nós, então, trabalhamos com, também ajudamos eles a colocar tudo isso no papel, tudo isso num portfólio. Damos toda a orientação para isso, porque no final de cada ano, eles entregam esses portfólios que são analisados por uma banca que não participou, né, desses momentos de tutoria com as escolas e tudo mais, e analisa através de critérios objetivos que são já previstos desde o edital, que analisam esses projetos e pontuam. E as escolas mais bem pontuadas, os professores ganham uma visita a uma área protegida que eles escolhem. É uma visita pedagógica, vivencial, né? Que também é um momento muito importante e muito especial. Então, valorizamos os professores como protagonistas e os alunos também como protagonistas, né, dentro de todo esse processo. Já temos mais de 33 mil pessoas beneficiadas e estamos na sexta edição. Aqui muitas fotos, né, de várias atividades, em vários espaços diferentes também, diversas delas na Estação Experimental de Tupi. E é um programa que realmente tem transformado vidas, né? Nós tivemos, por exemplo, o depoimento de um estudante, né, que hoje é estudante da Exalc, USP, que nos falou que escolheu fazer, né, ciências biológicas
e trabalhar com educação ambiental, porque ele participou do Educatrilha quando estava no 8º ano e se apaixonou por educação ambiental. De acordo com ele, foi essa experiência que mudou a vida dele, né? Então, assim, nós vemos muitos depoimentos, muitas pessoas realmente transformadas, escolas transformadas por causa do Educatrilha. E por que então ele é tão especial? Porque ele integra Estado, município, universidade, sociedade civil, setor privado em um projeto, em um programa realmente educativo. É um processo formativo de professores diferenciado. Então, não são palestras, são metodologias ativas. E o prêmio, ele não é financeiro, ele não é econômico, ele é vivencial, ele é educativo. Inclusive, esse ano, nós vamos também proporcionar aos alunos além das visitas ao horto, né, que todas as escolas têm, nós vamos proporcionar aos alunos da escola vencedora uma visita à Estação Ecológica Ibicatu, que é uma outra área protegida aqui em Piracicaba, né, que é uma estação ecológica que só pode ser visitada para fins de educação ambiental. E vai ser a primeira vez que os alunos vão ter acesso a essa área protegida. O ano passado foi a primeira vez que os professores puderam visitar. Vamos fazer uma nova visita esse ano e agora também com os alunos. E é uma participação livre e coletiva, uma participação da escola, não de apenas um professor, de forma que a escola toda trabalhe o Educatrilha. E o Educatrilha é feito a partir do diagnóstico socioambiental e cultural da escola e do entorno. Então, não somos nós que dizemos, você tem que trabalhar água, você tem que trabalhar mudanças climáticas, você tem que trabalhar resíduos. Não, é a partir do diagnóstico da realidade da escola e do entorno. E todos os professores trabalham juntos. E existe uma relação muito grande com a pesquisa científica. Além de ter sido fruto do meu doutorado, também teve uma grande contribuição de uma iniciação científica que eu orientei, e hoje nós desenvolvemos diversas pesquisas sobre as contribuições do Educatrilha. E como essas escolas vencedoras são escolhidas? A partir de todo uma tabela, né, de pontuação que leva em conta participação nos encontros e nas visitas ao horto, as atividades conectadas e participativas desenvolvidas na escola e no horto, o envolvimento da comunidade escolar, a contribuição para os currículos das escolas e para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, não é parar o que a escola está fazendo e fazer o Educatrilha, é fortalecer, ampliar o que a escola desenvolve, a partir da necessidade daquela escola. Integração com outros projetos, o pensamento crítico, o protagonismo estudantil, a avaliação, as estratégias de continuidade, os portfólios e apresentações, e também faltou nesse slide a cooperação entre as escolas. Apesar de ser um concurso, o tempo todo nós trabalhamos a cooperação, inclusive a realização de atividades entre as escolas. Bom, um outro programa que nós desenvolvemos é o PJ Tupi, Educação Integral e Ambiental, que é com uma escola aqui do lado do Horto, né, que é a Escola Estadual Pedro de Melo, em que nós fazemos reuniões pedagógicas periódicas e atividades na escola e na Estação Experimental de Tupi. Foi uma demanda da comunidade, né, da escola, para nós, em relação a um trabalho específico com essa escola aqui do lado. Toda a escola trabalha educação ambiental, especialmente nas disciplinas eletivas, e é o 6º ano de parceria. Um outro programa muito interessante é o Vem para o Horto.
que é um programa de educação ambiental, cultural, de promoção da saúde e bem-estar, que nós desenvolvemos com a comunidade. Então, vejam, mais uma vez, não somos nós oferecendo atividades para a comunidade. Nós chamamos a comunidade, quem quer oferecer atividades aqui no Horto. Então, os encontros, né, os eventos são construídos com muitas instituições. Tem evento que nós temos 30 instituições só na organização, instituições e pessoas, né? E é muito, muito, muito especial, porque tem uma programação riquíssima, especialmente nos finais de semana, nos feriados, à noite, enfim, temos uma programação bem legal e construída com a comunidade. Então, foram cerca de 5.000 pessoas beneficiadas, temos observação de aves, jogos educativos, cinema e trilha noturna, vem brincar e aprender no Horto, o Horto é nosso, que são eventos grandes, com muitas atividades acontecendo ao mesmo tempo. Então é bem bacana. E não tem nada, nada, nada de recurso nesse programa, né? Diferente do Educatrilha, que nós temos aí patrocínio da iniciativa privada, nesse caso nós não temos nenhum recurso. É tudo voluntariado. Todas as pessoas que dão as atividades são voluntários ou alguma parceria, né, específica de algum parceiro aí que nos possibilita desenvolver alguma atividade específica. Bom, e o Bacia Caipira? O Bacia Caipira nós trabalhamos com idosos. Então, são grupos da terceira idade de Piracicaba e Santa Bárbara, que nós temos alguns encontros anuais realizados, né? Inclusive na Estação Experimental de Tupi. E nós usamos uma metodologia que batizamos de Rosa, que é também uma homenagem à gestora da unidade, que é refletir, observar, sonhar e agir, né? Então, a ideia é que essas visitas contribuam para esses 4 passos. Cerca de 600 pessoas beneficiadas, estamos aí na nossa 6ª edição. Aqui eu deixei para vocês o disponível, né? O material do Educatrilha. Aqui nós fizemos com a ajuda de uma jornalista, a Jéssica, nós contamos toda essa história. Como a Educatrilha se formou, qual o passo a passo para fazer uma Educatrilha acontecer, né? Estamos à disposição em outros municípios que queiram fazer algo semelhante, podemos conversar. A ideia é que essa seja, né, uma política pública inovadora. Aqui também os nossos contatos, Facebook, Instagram, YouTube e também o site aí do Comitê Gestor, que tem o site de cada um dos programas. Então, muito obrigada, deixo aqui os meus contatos e fico à disposição.